Olá, queridas irmãs, que alegria encontrar mais uma semana com o estudo do livro As Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Hoje vamos estudar o capítulo 7, que fala das mentiras sobre os filhos. Meu nome é Francine Portela, estou 21 anos casado com Erivando e temos duas filhas, Gabriela e Rebeca. A palavra do Senhor fala no Salmo 127:3, que, na linguagem de hoje, que os filhos são presentes do Senhor. Eles são verdadeira bênção. E que realidade, que alegria em saber que teremos os nossos filhos, sejam eles gerados, sejam eles adotados, um presente, uma dádiva dada pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, no coração de uma mãe, apesar desta alegria, desse contentamento, surge um turbilhão de perguntas, de questionamentos, de sentimentos, como o amor, a alegria, o contentamento, mas também vem as preocupações, as incertezas, o medo, o sentimento de culpa, às vezes decepção, tristeza. E com isso, nos tornamos vulneráveis às mentiras de Satanás, nos deixando inseguras, amedrontadas em ter filhos e definir a quantidade desses filhos. Por isso, devemos colocar nas mãos do Senhor e ter cuidado para não reproduzir esses pensamentos para as próximas gerações. Então, diante disso, a Nancy coloca 5 mentiras. A primeira mentira que ela fala é: somos nós que devemos determinar o tamanho da nossa família? Será? Então aqui ela coloca sobre o planejamento familiar. E ela deixa claro que ela é contra o planejamento familiar. Mas nós não vamos focar sobre isso. Devemos focar no mais importante, que é conhecer a vontade do Senhor sobre esse tema. E levar ao Senhor e buscar os verdadeiros motivos se devemos ou não ter filhos e quantos filhos, colocando sempre diante de Deus. Devemos lembrar, minhas irmãs, que o nosso Deus, ele é o autor, doador da vida. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso e Satanás, ele odeia a vida. Ele sempre procurou destruí-la, como diz em João 10:10, que Satanás vem somente para roubar, matar e destruir. E o Senhor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, Satanás nunca incentivará a procriação. Ele sempre irá colocar essas dúvidas, essas incertezas dentro do nosso coração. E o discurso hoje é o quê? Que filhos atrapalham, que eles prejudicam os planos do casal, a carreira, os estudos. Um discurso que também muitas falam, né? Não é a hora, não é o tempo. Estou muito nova, preciso estabilizar primeiro o meu casamento, a minha situação financeira para depois pensar em ter filhos. Sim, esses motivos eles são reais, eles acontecem, mas devemos ter cuidado para que colocar diante do Senhor se esses motivos são motivos pecaminosos, se são motivos egoístas. Porque o que governa o meu coração? Estou aqui para agradar a quem? Agradar os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades? Ou eu estou centrada em agradar o Senhor, em glorificá-lo para sempre? Qual é a motivação do meu coração para esse discurso? Eu devo colocar diante do Senhor, olhar para o meu coração e olhar para o coração do meu cônjuge. E o casal deve decidir diante de Deus e ver os verdadeiros motivos e consagrar ao Senhor. Porque nós sabemos que um dos propósitos do casamento é ter filhos. Como diz em Malaquias 2:15, que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, devemos colocar esses motivos em oração, consagrando ao Senhor. Claro que nos preocupamos com a questão financeira, mas devemos lembrar, minhas irmãs, que a responsabilidade, temos uma responsabilidade humana, sim, mas principalmente não esqueça a soberania de Deus. O nosso Deus, ele é suficiente, ele irá suprir todas as nossas necessidades, a nossa força, irá nos mostrar o caminho que devemos seguir. Portanto, devemos olhar o nosso coração.
porque a minha resposta demonstra o que governa o meu coração. Porque o seu fim, querida, é glorificar a Deus. A segunda mentira que ela nos trata é que as crianças precisam ser expostas ao mundo real para que possam aprender a viver nele. Outra mentira. Aqui ela fala sobre a forma que devemos educar os nossos filhos. A mentira de Satanás é que eles estão no mundo e precisam saber tudo para se adaptar e sobreviver nele. Devem ser expostos os nossos filhos à realidade da vida, mesmo não tendo a capacidade de entender. Será, queridas irmãs? Eu acredito, como dizem Eclesiastes, e o livro também nos fala, que há tempo para todas as coisas. Devemos poupar os nossos filhos de determinadas situações, de determinados assuntos, porque irá surgir o momento da descoberta, o momento dos questionamentos. Portanto, tenha cuidado para não antecipar os fatos desnecessários. O que nós devemos fazer é ensinar o que é certo, é dar o fundamento na palavra de Deus, mostrar a verdade de Deus, a soberania, a salvação, quem é Deus, o amor de Deus, os projetos, os planos de Deus para a vida deles. É isso que devemos apresentar primeiramente para os nossos filhos, protegê-los do mal, porque no tempo certo eles irão discernir se aquilo vem do Senhor, se aquilo não agrada o Senhor. Por isso, queridas, devemos preencher a mente dos nossos filhos com a palavra de Deus. Como dizem Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. No livro, na página 169, ela fala o seguinte: o desafio de todo pai cristão é criar filhos que amem a Deus de todo o coração, alma, mente e força, que tenham um relacionamento comovente e pessoal com o Senhor Jesus, cujas vidas sejam luzes vivas e brilhantes, penetrando na escuridão ao seu redor. É esse o nosso desafio, é ensinar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração, mostrando, dando exemplo das nossas vidas para os nossos filhos. É conduzindo os nossos filhos no caminho do Senhor, trazendo para a igreja, para a escola dominical, porque este é o tempo de ensinar. Busque ensinar desde pequeno. Se você não teve a oportunidade de ensinar, mas ensine agora quando ele já é um adolescente. Conduza-o nos caminhos do Senhor e evite determinados relacionamentos. O livro ele fala também na página 171. Se permitirmos que os nossos filhos escutem música, assistam filmes, leiam livros e revistas e saia com amigos que promovam a profanação, as atitudes negativas, o sexo ilícito, a rebelião e a violência, não devemos ficar surpresos quando eles adotarem as filosofias do mundo. Cuidado, minhas irmãs. Prestem atenção, olhe para os seus filhos e vejam o que é que eles estão aprendendo. Por isso a necessidade de pastorear, investir tempo cada dia mais ensinando o caminho que eles devem andar. Porque em Coríntios ele diz o quê? 1 Coríntios 15:33, não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Aqui eu não estou querendo dizer que você deve colocar o seu filho numa bolha, proibindo tudo, não. O que eu quero reforçar aqui, ressaltar, é que devemos o quê? Ensinar a verdade de Deus, pois o que você cultiva neles, para que eles amem, será o que vão amar na vida adulta. Em nome de Jesus, nós devemos crer nisso. E por fim, eu quero só mencionar mais um trecho que ele diz aqui: os nossos filhos não devem ser moldados pela cultura, e sim ser cheios do Espírito e da palavra de Deus, como diz em Romanos 12:2. Portanto, queridas, devemos criar uma geração de jovens que não são conformistas, mas transformadores. A terceira mentira, ela diz o quê? Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Isso aqui deixa os pais bem amedrontados, confusos se devem ou não ter filhos. E essa mentira que muitas vezes acreditamos,
atrapalha na criação correta dos nossos filhos. Queridas, precisamos lembrar que todos nós naturalmente somos rebeldes, devido à nossa natureza caída. Nossos pais pecaram, nós nascemos em pecado, nossos filhos e netos também têm essa tendência. Como diz no Salmo 51:3, de fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Mas, queridas, aí entra a graça do Senhor, as boas novas de Cristo, a salvação, o amor do nosso Deus que transforma a vida. Rebeldes, sim, mas são transformados ao conhecer o verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. Nós sabemos, claro, não podemos negar, que existe uma das fases que demonstra mais rigidez, né, mais rebeldia, né, que é a fase da adolescência. Nós sabemos das mudanças, né, as mudanças fisiológicas e hormonais. Por isso, devemos ter mais tempo, estar mais presente, investindo no coração dessas crianças e mostrando os caminhos do Senhor e levá-los ao verdadeiro arrependimento. Por isso, dou aqui algumas dicas que devemos, ela coloca algumas dicas que devemos seguir. Devemos ensinar os nossos filhos desde pequeno a obedecer e respeitar os pais e a autoridade. Devemos instruí-lo na palavra como o Senhor ordenou. E isso demanda tempo e dependência no Senhor. Outra coisa importantíssima, devemos ensiná-los a enfrentar os problemas de frente, não fugir, deve enfrentar. E outra coisa, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Às vezes exigimos além das suas forças e capacidades. Cuidado para não torná-los, exigir tanto deles que eles ficam chateados, confusos com a nossa postura. Se você errou, minha irmã, peça perdão e mantenha sempre uma linha aberta, uma comunicação, uma amizade com seus filhos, com os amigos dos seus filhos. Busque conhecê-los e ensine, por fim, que existem consequências para as escolhas erradas, mas existe a graça, o amor de Deus que leva ao arrependimento e à transformação. A quarta mentira. Sei que meu filho é cristão, porque ele orou para receber Cristo quando ainda era criança. Ah, queridas, cuidado. Satanás tem cegado muitos pais para a verdadeira condição espiritual de seus filhos, pois somos levadas a esse engano devido a uma decisão tomada na infância ou por uma breve manifestação deles em aceitar a Cristo. Por demonstrar interesse em assuntos da igreja, em assuntos espirituais, devemos ter cuidado, porque muitas vezes somos conduzidos e levados a pensar que os nossos filhos são verdadeiros cristãos. Cuidado, devemos lembrar que mesmo conhecendo a Deus e participando das programações da igreja, isso não demonstra uma conversão verdadeira. Deus conhece o coração e precisamos ficar atentas e não baixar a guarda. É necessário interceder diariamente por eles, clamar a nosso Deus por nossos filhos. Em 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6, quero pedir que vocês leiam e medite sobre essa palavra, porque João nos mostra como identificar o verdadeiro cristão. E isso que em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor para que os nossos filhos demonstrem essas características, que são: o verdadeiro cristão guarda e vive os princípios bíblicos. Ele tem um estilo de vida com um bom testemunho diante de todo. Ele deseja parecer com Deus. Ele busca fazer a vontade de Deus e não do mundo. E ele persevera na palavra até o fim. Pois a essência da verdadeira conversão é a transformação de vida, querido. Uma nova vida em Cristo Jesus, como diz em 1 Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Por último, a última que diz o seguinte: não somos responsáveis pelo que os nossos filhos acabam se tornando. Outro perigo: existem pais que acreditam que são 100% responsáveis pelo que os filhos se tornam e outros
que acreditam que não são responsáveis. Isto é muito, muito perigoso e pesado para os pais. Nós sabemos muito bem que a conversão ela é pessoal e é uma obra da graça e da misericórdia de Deus. Mas os pais, eles exercem uma enorme influência. Eles são responsáveis em conduzir e moldar o coração e a vida dos seus filhos. Sim, somos responsáveis, porque o Senhor nos concedeu esses presentes. Então precisamos conduzi-los no caminho que eles devem seguir. Precisamos corrigi-los, discipliná-los, instruí-los no caminho. Isso não é fácil. Mas buscando ao Senhor, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus, Ele irá mostrar o verdadeiro caminho. Como diz em Provérbios 22:6, ensina o caminho que a criança deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então, queridas, por fim, não deixe na mão de ninguém essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, não é da igreja, não é do vovô, da vovó, da babá, do colégio, é sua responsabilidade. Mas dependa completamente, exclusivamente do Espírito Santo de Deus, que no tempo certo Ele irá abrir os olhos dos nossos filhos e nós iremos ver os nossos filhos resgatados, firmes, fiéis à palavra e ao Senhor Jesus. É isso que nós esperamos. Portanto, quero agradecer a vocês esse tempo que ficamos estudando este capítulo e que o Senhor conduza cada uma de vocês. Esperamos vocês no dia 16/10, às 4 horas da tarde, aqui na nossa igreja. E semana que vem, mais um vídeo sobre as mentiras. Que Deus abençoe. Tchau!